Eu criei um programa que pode gerar datapacks automaticamente de anos anteriores. Como assim? Se eu quiser fazer um datapack de 2010, 11, 12, 13, 14, ele ajuda e muito e torna o processo ainda mais rápido. Porque quem já tentou editar um datapack tá ligado que é demorado. Caso você queira aprender, tem um primeiro comentário fixado, o vídeo que eu ensino, e basicamente você ia ter que vir aqui procurar jogador por jogador, substituir o nome dele, e isso demora demais. Porque o World Soccer Champs tem várias ligas e dentro de cada uma dessas ligas tem um time. Dentro de cada um desse time tem os jogadores. Então, imagina fazer isso jogador por jogador, time por time. É inviável. Por isso que até hoje a gente nunca viu um datapack de 2014 completo, todo editado. Porque é muito trabalho. E tá aqui, rapaziada, 100% editado. Como vocês podem ver, tá seguindo a tabela do final do Campeonato Brasileiro de 2014. E temos aqui São Paulo, Internacional, eu substituí, o Flamengo tá aqui embaixo, então eu fiz as substituições. Esse, por enquanto, eu só tô com a Série A e B editado. E aí, eu tô criando esse vídeo porque eu vou anunciar, a partir de agora, eu vou começar a trazer datapacks antigos. Então, o meu primeiro foco vai ser o datapack de 2014. No momento que eu tô gravando esse vídeo, eu já editei a série A e B, ao final do vídeo eu vou te mostrar. Eu não vou liberar o datapack por enquanto, por quê? Porque eu quero editar o Brasil inteiro e depois liberar o datapack para vocês jogarem. Mas antes, eu também quero fazer esse vídeo para mostrar as limitações e os problemas que eu tenho por causa de vários fatores, e eu vou mostrar para vocês. Primeiro grande problema, a gente só pode editar nome de times, nome de jogadores, emblemas de times e de competições. Portanto, por exemplo, se eu for substituir o Manchester City por outro, por um time de 2010, eu não vou conseguir editar as nacionalidades, então vai acontecer algumas esquisitices. Fica até o final que eu vou mostrar para vocês um exemplo. Porque como eu já falei, eu já editei a série A e B do Brasileirão, então eu vou poder mostrar para vocês. Então eu peço muito a ajuda de vocês, porque com certeza absoluta, assim que eu lançar o datapack de 2014, vai ter gente falando, nossa, Ronaldinho tá croata. O Neymar está espanhol, é por causa dessas limitações. E aí eu preciso que, caso vocês vejam esse tipo de comentário, indica esse vídeo para eles e falam, pô, mano, ó, o Double deu mau trabalho, pô, vê aí o vídeo aí, vê o trampo que ele teve. E além disso, o programa tem alguns problemas que eu vou explicar para vocês. Então assim, esse vídeo é para deixar para vocês entenderem que deu muito trabalho fazer e que, por favor, mano, entendam as limitações que eu tenho, porque eu não sou programador, e também que o próprio World Soccer Champs tem na hora de permitir a gente editar. Então é mais para mostrar essas dificuldades, deixar claro o trabalho que tá dando. Então, por favor, já chega aí deixando o seu like, se inscreva no canal, compartilha com seus amigos. Se puder ajudar um pouquinho mais o projeto, vire membro do canal. Virando membro do canal, você vai ter acesso a vídeos antecipados, inclusive o datapack vai chegar para membros antecipadamente e também ajuda a gente a continuar o nosso projeto, beleza? Então vamos lá, aqui eu vou explicar como o programa funciona e a gente tem que começar pelo começo, que é da onde eu vou tirar as informações para criar esse datapack. Ó, por exemplo, o datapack de 2014, qual site eu vou tirar? E aí eu fui procurando e eu achei um site muito bom que eu decidi usar de base. O nome do site é OGOL, porque ele é muito bom. Ele é um site que, se liga, se eu procurar pelo meu time do coração, o São Paulo, ele traz os times do mundo todo, aí eu seleciono, mas ele tem um negócio muito legal, que é isso aqui, ó. A gente pode clicar aqui e escolher o ano. Tá vendo? Aqui eu tô na frente. Ó, escolher o ano que eu quero. Então, por exemplo, eu tô fazendo o datapack de 2014. Pum, escolhi, ele vai trazer todos os dados do São Paulo de 2014, os jogos, mas o que importa pra gente são os jogadores. E aí eu falei, mano, eu preciso das informações dos jogadores, eu preciso de pelo menos a minutagem dos jogadores, o quanto tempo eles jogavam, pra eu determinar quem vai ser titular e quem não vai. E aí, ó, eu achei um botão secreto, se liga, escondidaço. Cliquei em mais estatísticas e esse site, ele mostra, olha que incrível, ele mostra o elenco completo e mostra exatamente o que eu precisava. Aqui são jogos, aqui são gols marcados e aqui M é minutagem. E por que eu precisava da minutagem? Infelizmente eu não poderia pegar a base do FIFA como over dos FIFA 14 e 15, por quê? No FIFA 14 não existia a série D, série C, não existia, então não ia dar pra fazer isso. Então eu tive a ideia que é a seguinte, vou colocar como critério os jogadores com mais minutagem são os jogadores que serão os titulares. E faz sentido, se eles têm muitos minutos dentro de campo, significa que ele
titular. É claro que isso aí pode ser falho, pode ser que algum titular tem menos minutagem que o reserva, mas por padrão a lógica fez sentido para mim. Comenta se fez sentido para você. E aí, beleza, eu já estabeleci os critérios para substituir o jogador, mas e para substituir os times? Aí eu tive uma ideia, se liga, eu peguei no mesmo site o Gol, a gente consegue ver como é que terminou o Campeonato Brasileiro. Então o Cruzeiro terminou em primeiro, o São Paulo em segundo. Então qual é a minha ideia, chat? Substituir o campeão, o primeiro lugar, pelo melhor time, então substituir o Cruzeiro pelo Palmeiras, aí e na sequência substituir o Botafogo pelo São Paulo, entendeu? Eu fui pegando as melhores colocações e substituindo na ordem para que o Cruzeiro fosse o mais forte de 2014, afinal ele foi o campeão de 2014. Aí vamos supor, aí vai ter aqueles caras, mas em 2014 o Santos, tô chutando, tá? O Santos foi campeão da Libertadores. Mano, eu tenho que ter um padrão. Para fazer um programa eu tenho que ter um padrão. E aí com muitas exceções fica difícil. Então esse é o meu padrão, é a maneira mais fácil que eu encontrei, tá bom? Então foi assim, vamos substituir o melhor pelo campeão e assim por diante. Esse foi o critério. E aí eu cheguei com esse programa. Esse programa eu subo, sabe aquela pasta que a gente tem que baixar para poder editar? Double, eu não sei do que você está falando. Caso você queira aprender, primeiro comentário fixado, eu vou deixar um vídeo no qual eu ensino. Pra galera que já editou Datapack, sabe do que eu tô falando. Tem uma pasta que você tem que, para editar necessariamente, você tem que editar os arquivos daquela pasta. Eu subo aquela pasta aqui no programa, bem aqui, carrego tudo, carrego as logos, carrego os nomes de jogadores, e aí tem duas maneiras. Eu posso substituir time por time, ou se eu quiser, eu criei uma planilha. Nessa planilha eu indico para eles, ó, por exemplo, essa aqui é a Série B. Na Série B, quem é o mais forte aqui no jogo? É o Fortaleza, certo? Só que na Série B, o Joinville foi campeão em 2014. Isso aqui é o da Série B. O Ceará é o segundo mais forte hoje. O segundo colocado em 2014 foi a Ponte Preta. Então, eu estou indicando aqui para o programa, olha, você vai pegar o Fortaleza substituir para o Joinville e coloquei o link da página do Ogol, aquela página que eu mostrei. Então, eu só tenho o trabalho de fazer essa relação, aí eu subo aqui e se eu clicar substituir automaticamente, ele vai substituir todos os times conforme eu orientei na planilha. Então vai funcionar assim. Se eu quiser, eu posso substituir time a time. Então vamos supor que eu quero substituir, como eu falei, o Palmeiras é o mais forte, né? Então eu vou buscar pelo Palmeiras e ele vai me mostrar aqui, ó, Palmeiras, eu seleciono o Palmeiras e aí ele vai falar time ou Gol. Aí eu venho aqui no site do Gol, ó, clico no Cruzeiro aqui, aí eu pego o link dessa página, pum, peguei o link aqui dessa página que tem todas aquelas informações que eu mostrei para vocês dos jogadores, coloco aqui, ó, e aí, ó, só um detalhe, aqui ele já trouxe o nome de todos os jogadores, ó, você pode ver aqui, ó, que esses são jogadores Vitor Roque, Alan, são jogadores do Palmeiras. Olha que legal, pré-visualizar mapeamento. Se eu clicar aqui, ó, ele vai mostrar. Então, ó, ele vai fazer a substituição. Quem era o goleiro do Cruzeiro? O Fábio. Então, ele vai substituir o Carlos Miguel, que é o goleiro titular do Palmeiras hoje, pelo Fábio, que é o goleiro titular daquele ano. Dedé, que era o zagueiro titular, vai substituir o Piquerez. Vai ter alguns problemas. Por quê? Qual o grande problema aqui nesse site? Esse site, ele não tem a posição, tipo, lateral esquerdo, direito, sabe? Zagueiro. Ele só coloca defensor, meia. Então, pode ser que substitua um meia por um volante, e também às vezes falta, por exemplo, o Palmeiras hoje tem 5 zagueiros e o do Cruzeiro tinha 4. Aí dá esses problemas, entendeu? Infelizmente não dá para fazer exato, porque um time não é idêntico ao outro. Mas, se você quiser pausar e dar uma olhada aí, ó, você vê que as substituições estão aceitáveis, mano. Então, beleza, aí se eu clicar aqui em salvar alteração, eu vou ter alterado o Cruzeiro, o Palmeiras, que agora o Palmeiras é o Cruzeiro, e inclusive, sabe o que esse programa faz? Ele vem aqui nesse site e baixa o escudo do Cruzeiro. Então, tipo, ele além de substituir os jogadores, ele substitui também o escudo do Cruzeiro. Eu não tenho esse trabalho. Ah, você vai ter que fazer time a time? Não, eu não preciso fazer time a time, porque eu vou fazer, esse aqui foi só um exemplo, eu vou fazer agora pela tabela. Ó galera, como eu tô com a tabela aqui só da Série B pronta, então eu vou substituir só a Série B, tá? Fortaleza hoje é o mais forte, substitui o Joinville, como eu já falei, tá? Então essa aqui é a Série B, eu vou substituir. E aí como é que eu faço? Venho aqui na tabela, aqui no programa, carrego a planilha, pronto, carregou a planilha, tá? Substituição automática, cliquei aqui, ó, pum. É aqui, eu não sei se vai dar pra ver aí, mas aqui eu vou diminuir a janelinha aqui, ó. Aqui na parte inferior ele vai estar trabalhando.
Aqui, ó, tá vendo essa parte inferior? Se você dá um zoom aí, eu vou tentar dar um zoom na edição, ele tá falando, ó, substitui o Atlético Goianiense pelo Ceará, substitui o Avaí pelos... Ele tá fazendo sozinho, ele está editando. E assim que ele terminar de substituir, ele vai substituir jogadores, ele vai substituir nome de time, ele vai substituir escudo. Ele tá fazendo isso tudo sozinho. O único trabalho que eu tenho, que é um pouco chato, é ir lá e fazer a relação. Quem é que o Fortaleza vai substituir e pegar o link? Isso aqui em termos de 10 minutos eu faço. Só que você tá entendendo que eu tô demorando para editar uma divisão inteira em 10 minutos, quando se eu fosse fazer do jeito antigo, eu ia demorar pelo menos uma hora, 2 horas, demora demais, tá? E aí, ó, a caixinha falou, substituição automática foi feita, e aí eu venho aqui em gerar datapack. E eu clico em gerar datapack, escolho onde eu vou baixar, eu vou chamar esse aqui de série B, que eu editei só a série B. Ah, e eu editei o Palmeiras também, lembra? Então é série B e Palmeiras que virou Cruzeiro. Série B e Cruzeiro. Então, teoricamente, nesse datapack aqui, vai ter que ter 2 Cruzeiros na série A, porque eu não editei o original, né? E a série B vai estar toda modificada. Então, vou salvar aqui. E aí o processo para colocar esse datapack no meu celular é o padrão que eu já ensinei no primeiro comentário fixado de como fazer um datapack, né? Pronto, molecada, agora é a hora da verdade, hein? Já copiei o link, vamos ver se vai funcionar. Tá carregando. Então, lembrando, tem que ter o Cruzeiro editado e a série B toda editada. E aí depois eu vou mostrar a série A e B, o pacote, o datapack que eu já fiz, que eu quero mostrar uma coisa pra vocês. Então vamos lá. Hora da verdade, Brasileirão, né? Eu substituí o Palmeiras pelo Cruzeiro. Então, primeira coisa que a gente tem que se parar aqui é o Cruzeiro lá em cima. Certo! 2 cruzeiros. E observe que uma coisa para provar que baixou do site. Tá vendo que esse escudo é diferente desse? Ele é menorzinho? Enfim, prova para vocês. Outra coisa, se eu acessar aqui, ó, William Bigode. Tá aqui o William Bigode e tal. E vamos para a série B? Tem que ser o Joinville e vamos pegar a planilha. Eu nem abri, hein? Ó, a planilha. Tem que ser ordem Joinville, Ponte Preta, Vasco. Às vezes ele dá uns erros, mas aí eu corrijo, ó. Ele não substituiu o Fortaleza, mas isso aqui eu posso fazer manualmente. Lembra que eu posso fazer um? Mas o resto, Ponte Preta, Vasco, Avaí. Mas de qualquer maneira, com exceção do Fortaleza, todos os times foram substituídos conforme eu falei. O Fortaleza eu ajusto depois e dá pra fazer aquele ajuste manual um por um, sabe? Quando dá erro. Às vezes dá erro e aí eu vou lá porque como eu não sou programador, aí o programa não tá 100% assim. E aí tá vendo aqui, ó. Ponte Preta, Vasco, Avaí, América Mineiro, aí tem Boa Esporte, Atlético Goianiense, tá vendo? Um defeito que a gente já consegue observar, infelizmente ele só pega os escudos atuais, tá? E aí se você for ver, por exemplo, vamos dar uma olhada no Vasco. O Vasco tinha o Thales, o Danilo Barbosa. A Ponte Preta tinha o Andrianinho, o Elton, se você for ver, existiam esses jogadores naquela época. Então, ele substituiu em massa. Agora, deixa eu te mostrar, esse aqui só foi para provar para vocês e mostrar como é que faz. Eu vou pegar agora o datapack que eu tenho com a série A e B editadinho certinho, tá? Inclusive com as correções do Fortaleza feita. Calma aí. E tá aqui, rapaziada, 100% editado. Como vocês podem ver, tá seguindo a tabela do final do Campeonato Brasileiro de 2014. E temos aqui São Paulo, Internacional, eu substituí, o Flamengo tá aqui embaixo, então eu fiz as substituições. Por enquanto, eu só tô com a série A e B editada. Inclusive, ó, se vocês verem, eu fiz a substituição lá do Fortaleza pelo Joinville, fiz o acerto. Galera, dá erro às vezes em um time ou outro, mas, mano, corrigir um time ou outro ainda nesse programinha aqui, como eu mostrei, é só eu escolher um time, aí eu vou lá e substituo, rapidinho se der um erro. O problema era se fosse fazer um por um. Se tiver um erro aqui ou ali, eu consigo corrigir, é de boa. Só que aí temos alguns problemas, ó. Aqui tá bonitinho, né? Tá certinho, tudo editado, pá. Qual é o grande problema, meus manos? Eu vou dar um exemplo perfeito aqui no Atlético Mineiro. Se liga, a gente vai dar uma olhada, esse aqui é o elenco completo do Atlético Mineiro, e se você for ver, é de fato o time titular. Só que olha que droga, mano. Por exemplo, em 2014, o Ronaldinho Gaúcho estava aqui. Por que ele tá aqui, ó, tá vendo? Primeiro, que ele é um ponto esquerda, a aparência dele tá errada, como eu disse, não dá pra mudar a aparência, infelizmente. O over dele tá 72 e porque ele é reserva. Por que você não foi lá e substituiu, por exemplo, pelo Josué aqui? Bota o Josué. Eu vou te explicar, ó, a lógica. Aqui, ó, eu estou no Atlético Mineiro de 2014 e temos esse campo chamado minutagem, certo? O Ronaldinho Gaúcho, em 2014, jogou 1.240 minutos pelo Atlético Mineiro. Enquanto a galera que tem 5.303, os titulares, jogaram o dobro dele, entendeu?
Ele deve ter, não sei se ele chegou no meio da temporada, eu não sei o que aconteceu, só sei que o Ronaldinho Gaúcho jogou muito pouco pelo Atlético Mineiro, e por isso que ele acabou ficando no banco de reservas, por causa da minutagem. Só que aí, mano, não tem critério, como é que eu vou, tá ligado? Isso aí é caso a caso. Então, galera, o que eu tô querendo dizer? Vão ter vários casos assim, então não fica perfeito, mas esse foi o método mais próximo da perfeição automático, mais próximo de automático que eu achei. E olha que legal, mano, eu não fiz nada, foi o programa que editou o nome do jogador. Curiosidade, tá vendo que o Atlético Mineiro tá vermelho? Ele não edita as cores. Por exemplo, o Cruzeiro, se a gente entrar, vai ter que estar verde, ó, quer ver? Por quê? Porque ele é o Palmeiras, entendeu? Então ele não edita a cor, ele é o Palmeiras, só que ele só editou o nome e o escudo, né? Mas aí você quer demais também. E se você for ver, fica perfeito. Outra coisa também bizarra que acontece aqui. O William Bigode, sim, aquele lá que teve aquela polêmica com o Scarpa. O William Bigode, ele era titular em 2014. Só que o Cruzeiro tinha o Dagoberto. Pra quem não sabe, o Dagoberto é um atacante brabo, jogou no São Paulo, jogava muita bola. Ah, mas aí vai ter gente que vai falar, ai, Dabu, por que você colocou o Dagoberto como reserva? Também tem o fator que, de repente, o cara tava... Que é o que acontece com o Dagoberto, que ele tava no final da carreira, ele era reserva. Se eu for ver lá na minutagem, o Dagoberto teve muito menos minutagem que o William Bigode, tá ligado? Então, o William Bigode foi titular. E aí você pega pelo nome, mas você não entende o contexto do ano. Então, o cara era brabo? Sim, mas ele tava no final da carreira, ele não era titular mais. Então, isso acontece, entendeu? O over dele não vai ser tão alto. Por quê? Porque ele era reserva porque ele tava no fim da carreira. Então, tem esses dois fatores. O fator, a pessoa não vai ter a perspicácia, sei lá essa palavra, de entender que naquele ano aquele cara já estava velho e não, portanto, não poderia ser titular. E também tem os fatores aí de minutagem que eu mostrei do Ronaldinho Gaúcho. E aí outras coisas chatas também, como por exemplo, o Dedé aqui não vai ter a mesma idade que ele tinha em 2014, porque eu só editei o nome do jogador. O Dedé aqui é uruguaio. Você entendeu por quê? Porque eu não posso editar a nacionalidade. Então, mano, tem esses defeitos. E aí, tipo assim, é isso que eu posso te oferecer, tá ligado? E aí eu tô muito na dúvida se eu devo ou não publicar esse datapack, porque vai ter essas reclamações. Entendeu? Vai ter essas reclamações e não tem o que fazer. Então, eu não tá ligado? Tipo assim, o que eu quero dizer é o seguinte... Eu tive maior esforço para criar um editor de datapack para eu poder criar conteúdo para vocês. Se eu ver que vai ter muita reclamação, muita chateação por causa desses fatores, eu vou tentar a primeira vez, a partir da segunda eu só uso para eu fazer série e não divulgo mais. E aí se você puder, quando eu fizer essa divulgação, se você ver alguém reclamando, manda o link desse vídeo pro cara entender o trampo que foi criar esse programa. Então, esse vídeo aqui eu expliquei para vocês todo o processo, toda a lógica, toda a dificuldade, justamente para vocês entenderem que vai ter erro e o porquê de ter erro. Porque o jogo tem limitação e porque, infelizmente, eu também tenho algumas limitações de conhecimento. Foi o melhor que eu pude fazer, eu não sei programar. E eu consegui fazer isso aí para vocês. Então, Double, quando lança? Ainda não sei. Eu vou terminar de editar todas as divisões do Brasileirão, aí eu lanço o Brasileirão, e aí depois a gente vai decidir junto qual é o próximo país que a gente vai editar, porque a minha intenção é editar todos os times de todos os países, todas as ligas, para fazer um datapack completo de 2014, ia ser muito legal. Beleza? O que vocês acharam? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dê seu like. Tamo junto, valeu, falou!